bom o Anderson falar sobre ele, porque aí a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Alguma vez vocês se perguntam, quando vocês pegam um livro, por que o livro tem aquela capa? Isso aí, vocês ficam assim pensando, porque existe o ditado, né? A gente, às vezes, julga o livro pela capa. Mas alguma vez vocês já pensaram por que fizeram o livro daquela forma, daquele jeito, com aquelas características, a capa do livro? Bom, eu tenho esse livro há muito tempo, eu já fiz a leitura dele há muito tempo, já fiz a leitura umas 2 vezes, e eu sempre ficava intrigada. Não sei se está dando para vocês verem aí o livro, eu sempre ficava intrigada para saber por que essa capa nesse livro. Aí, estudando, né, para poder começar esse estudo para vocês, eu consegui, pelo menos eu, né, consegui decifrar por que essa capa e por quê. E com a ajuda de uma outra pessoa também que está aqui na reunião, que é a Márcia, eu consegui descobrir mais ainda a respeito da capa do livro. Bom, o fundo do livro, ele é mármore. E aqui nós temos uma estátua. Só que se você for pensar nessa estátua, essa estátua, ela não está esculpida. Essa estátua, ela ainda está só no esboço dela. Só tem o desenho da estátua. Só tem o desenho da estátua. E a gente tem um destaque para os olhos. Aí, eu lembrei de uma lição que eu já li no livro Boa Nova, que fala exatamente sobre o mármore, sobre o quanto que o mármore é importante. Aí, eu entendi que essa capa desse livro, ela foi escolhida pelo motivo de no mármore, poder ser esculpido uma estátua. Para essa estátua ser esculpida, gente, eu vou sair do meu celular e vou ficar só no religar, porque está travando muito, não tá? Pois é. Então, peraí, só um segundinho. Olha aí se melhorou. Melhorou? Melhorou, Valerinha. Então, tá bom. Bom, eu estava falando, eu estava vendo lá, aqui e lá, a diferença que estava, a conexão estava muito... Bom, o que acontece? Esse livro, quando a gente vai fazer uma estátua, nem que... vamos imaginar algo relacionado com as nossas profissões, para não ficar uma coisa muito distante. Mas quando você vai fazer um trabalho que requer tempo, paciência, a primeira coisa que você faz é um planejamento. Então, esse desenho aqui, esse desenho dessa estátua no estilo grego, essa estátua, ela é um esboço que possivelmente vai sair desse mármore que é o livro, que é essa capa do livro. Então, esse mármore, nesse mármore vai ser esculpido uma estátua. E essa estátua, ela vai, como o nome do livro fala, renovando, que nós estamos, o renovando, é o verbo no gerúndio, que é uma coisa que não tem fim, está sempre sendo processada. Então, essa estátua, ela vai estar sendo continuamente esculpida até ela alcançar a forma que o escultor desejar. Ou seja, como ela vai ficar, é pessoal. O trabalho nesse mármore, com esse esboço, é pessoal. Só que agora a gente dá ênfase para esse destaque aqui, ó. Falando para o Anderson, tem uma risca laranjada, bem na direção dos olhos da estátua. Esse risco aqui, ele está nos mostrando que tudo começa pelos olhos, pela forma como você vê, como você olha aquele trabalho que vai ser feito, como você sente aquele trabalho. Então, para mim, né,
a capa do livro já é um convite para um trabalho. Eu preciso começar a trabalhar. E como é que eu vou começar a trabalhar? Olhar para fora é mais fácil do que eu olhar para dentro. Mas para eu construir uma estátua, eu preciso olhar para dentro. Eu não posso ficar olhando para fora. Eu tenho que olhar para dentro. E é esse que é o convite do Hamed, através da psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, que toda vez eu confundo o nome dele, por isso que eu li aqui. Esse é o convite dele. Vamos trabalhar a nossa visão, mas não a nossa visão externa, a nossa visão interna. Então, esse é o nosso livro, essa é a apresentação dele, é o que eu entendi da capa dele. Os autores do livro é o Hamed. O Hamed, geralmente, ele se apresenta pelo que o escritor disse, o Francisco disse, ele sempre se apresenta como a vestimenta da Índia antiga, e ele é uma pessoa muito calma, muito serena, e que tem sempre o cuidado de explicar ao Francisco como que as dores, as coisas que acontecem com a gente, é sempre porque a gente deixa escapar algumas coisas, entendeu? Então, ele sempre dá ênfase nisso, para você sempre prestar atenção no que você está plantando, porque a sua colheita ela é unicamente sua. O Francisco do Espírito Santo Neto aflorou a mediunidade aos 17 anos. Ele mora em Catanduva, no estado de São Paulo, e ele dirige a Sociedade Espírita Boa Nova, desde a sua fundação. Aqui no livro não fala quando que ela foi fundada. Bom, então, eu já apresentei a capa do livro, eu já apresentei os autores, agora vamos para a próxima fase. Aqui o livro, para quem não tenha visto ele com detalhes, né? Ele está aqui bem detalhado para vocês, e eu achei, por isso que tem esse fundo de mármore aqui, eu escolhi por causa disso, porque o estudo vai ser essa nossa viagem para esculpir esse mármore. Agora, essa aqui que é a frase que me fez entender mais profundamente essa capa. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Isso é Jesus, no livro Boa Nova, no capítulo 3, Novas Pregações. Ou seja, nada é mais criador, nada é mais... nos fortifica mais do que quando nós nos entregamos de boa vontade para realizar uma tarefa. Seja ela de que tamanho for, de que forma for. Se você tem boa vontade, as suas chances de concluir essa tarefa é muito maior. Na introdução do livro, na verdade, o livro tem as palavras do médium, depois as palavras, o médium falando sobre Hamed, e depois tem uma fala do Hamed falando sobre o livro. E o título dela é Renovando Atitudes. Ela fica logo depois da parte do Palavras do Médium, aí vem o Renovando Atitudes. Aí no Renovando Atitudes tem essa fala do... Ele explica qual é a função do livro, por que o livro foi escrito, e teve muitas coisas que eu achei interessante, que ele coloca nessa introdução, né? Pode-se dizer que é uma introdução do livro. Boa noite, Silvana. Ele coloca para a gente... O que ele coloca para a gente no início? Aí tem aqui, ó. Estudar e refletir sobre a profunda sabedoria do mestre. Emérito conhecedor da psique humana. Ou seja, Jesus nos conhecia de forma profunda. Às vezes, num campo que a gente nem chegava, Jesus nos conhecia. E aí ele coloca... ele fala outras coisas nessa introdução,
Mas eu marquei mais, foi as partes que eu achei mais persistentes para a gente poder analisar antes de entrar exatamente na lição. Aí depois ele coloca, ele sabia ser a fonte das causas reais do sofrimento, nos torna mais francos e honestos com nós mesmos e com os outros, e nos possibilita a extinção de nossas reações neuróticas. Ou seja, reações neuróticas vêm daquilo que você projeta de uma situação, de algo que está acontecendo com você, você tem uma reação daquilo, e isso nem sempre é exatamente aquilo que você está vendo. Aí, eu grifei só o finalzinho, essas reações, elas nos impedem o autoconhecimento e anulam toda e qualquer possibilidade de relacionamento sadio e sincero com os outros. Então, isso, o renovando, é todo dia, é toda hora, é todo minuto, é cada segundo. Afinal de contas, o que eu falei há um segundo atrás já é passado. Então, isso tem muito a ver também com essa renovação de atitude. Ele também coloca que o livro tem também como função nos auxiliar a redescobrir as nossas potencialidades verdadeiras, ou seja, vós sois luzes, brilhe vossa luz, já nos disse Jesus. Então, está nas nossas mãos pegar o cinzel, olhar para o mármore, começar o nosso trabalho de nos fazer melhor a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Eu vou pedir para alguém fazer uma reação, se eu estiver repetindo muitas coisas, porque é mania de professora, às vezes eu repito muitas coisas. Bom, aí eu não vou ler tudo assim bonitinho, não, porque senão acho que não fica um estudo muito legal. Eu vou mesmo fazer essas pinceladas. O final desse Renovando Atitudes, que é a introdução que o Hamed faz, ele nos fala, no finalzinho, no último parágrafo, ele fala isso que eu coloquei no slide. Aqueles que sinceramente buscam o caminho do autodescobrimento, tendo Jesus Cristo não só como terapeuta do corpo e da mente, mas também como modelo preceptor de almas. Ou seja, quem estiver em busca deste autodescobrimento, lá do inicinho, o olhar para dentro, esse livro aqui tem essa função de nos auxiliar a chegar nesse autodescobrimento. Aí, como esse livro... Não, peraí, não vou falar isso agora, deixa eu só fazer, deixa eu passar para o próximo. Lá na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito Allan Kardec, que escreve exatamente isso. Ele escreve bem aqui assim na introdução. É na introdução, isso. Só um segundo. Bom, ele escreve aqui, ó. Reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal sem distinção de cor. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um apanhado para auxiliar no desenvolvimento moral do ser, independente de qual religião esse ser faça parte, de qual segmento ele acredita, como ele acredita. A única coisa que deve ser, eu acredito, primordial é acreditar que Deus é o soberano e está acima de todos nós. Aí, eu grifei ali, ó, Código de Moral Universal. Aí a gente faz um link com o mármore, com a nossa estátua, com o enxergar por dentro. Para eu me melhorar, para eu crescer, para eu conseguir me melhorar moralmente, eu preciso seguir um exemplo e eu preciso
enxergar em mim esses exemplos. Jesus é o nosso exemplo maior. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo veio para nos auxiliar nesse desenvolvimento moral. Então, o Hamed está afinadinho com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas por que ele está tão afinadinho com o Evangelho? O livro, ele foi escrito pegando 57 lições. As 57 lições que estão neste livro, todas as 57, a introdução delas, assim, essa partezinha acima, né? Essa parte aqui, ó. Todas elas são tiradas do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo, ele é retirado de uma cartilha de código moral. Então, é como se fosse assim, eu já tenho uma cartilha, mas talvez alguns tenham dificuldade de entender algumas lições, então eu vou auxiliá-los fazendo uma cartilha um pouco explicativa da riqueza que já tem naquele ali. Eu vou aprofundar em algumas lições para auxiliar vocês a construírem vossa estátua, lembrando sempre de olhar para dentro. Então, todas as lições, elas têm, na introdução, ela é feita do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a nossa primeira lição é a tua medida. A tua medida, ela começa com o seguinte: não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aí eu fiquei me perguntando, por que será que ele escolheu justamente uma lição que fala sobre julgamento para ser a primeira lição de um livro que fala sobre moral? Aí a gente já começa a ficar instigado justamente por esse início, né? Poxa, um julgamento, logo assim, a primeira lição. Então, não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Esse trechinho está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. E no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 10, o item 11. O capítulo 10 é bem-aventurado os que são misericordiosos. Então, a gente pensa, bem-aventurados que são misericordiosos. O que é misericordioso? Misericordioso é aquele que consegue usar o coração para entender a dificuldade do outro. Então, porque córdia vem de coração. Então, vamos entender com o coração as dificuldades que o outro tem para desenvolver-se. Vamos imaginar que nós estamos numa sala. Vou continuar com a escultura. Nós estamos numa sala, o professor nos deu a seguinte missão: você vai fazer uma escultura de algo que te trouxe muita satisfação na vida. Essa vai ser a sua escultura. Aí uma pessoa vai e faz unicamente uma bolinha, um círculozinho. E, claro, tem outras esculturas bem mais elaboradas, bem mais interessantes. Então, é nesse momento que nós temos que ter a nossa misericórdia. Talvez a pessoa ainda não sabe qual foi o dia bom dela, ela não sabe expressar qual foi a maravilha da vida dela, então ela só fez uma bolinha. Mas ela fez alguma coisa. Então, você, ou eu, ou outras pessoas que conseguiram fazer uma escultura melhor, fala assim: nossa, que bom, você está melhorando, incentivar. Mas, se a gente for ser sincero, é muito mais fácil para a gente criticar, julgar, do que ter essa misericórdia. Não é uma coisa simples.
não é fácil, e Hamed nos dá uma boa explicação por que isso não é fácil. Mas antes de falar exatamente por que o Hamed fala que não é fácil, eu vou colocar aqui algumas coisas para nos auxiliar. O que significa a palavra medida? A palavra medida eu sempre venho com matemática. A medida da minha roupa, a medida do meu sapato, a medida da quantidade de ingredientes para eu colocar no meu bolo, para o meu bolo ficar legal, a medida da minha sala para eu poder comprar um móvel, sempre me remete a uma coisa exata, uma coisa ali, assim, pontual. Ó, é 25 centímetros. Se eu colocar 27, não vai dar certo. O número do meu pé é 36. Se eu comprar 35, não vai ficar legal. Então, medida sempre me leva para isso. Só que aí eu procurei no dicionário. A medida também, ela é uma coisa que é marcada pelo senso comum. Igual uma prova. Ah, eu tirei 6 na prova valendo 10. Ó, eu não estou nessa média. A minha medida está um pouquinho acima. Eu tirei 5. Ah, você está na média ali, a sua medida está no meio, tá boa. Eu tirei 4. Ih, não, você não está legal, tem que estudar mais, tem que fazer um pouquinho a mais. Então, aquilo que a sociedade coloca como sendo a média é uma medida, mesmo que seja uma medida metafórica, uma medida que a gente não pode pegar, mas é uma medida. É uma medida que eles fazem para conduzir a sociedade. Não é legal isso, não é aquilo. Então, já uma coisa aí já pegou. A tua medida. Então, isso quer dizer que não deveria ter uma média. Eu deveria ter a liberdade de ter a minha medida. Eu não precisava de ficar tendo padrões. Apesar que algumas coisas têm que ter padrão, né? Os sapatos, por exemplo, tem que ter um padrão, senão ia complicar. Outra aqui, ó. Decisão para evitar ou alterar uma situação. Meio, ou seja, vou tomar uma medida antes que aquela pessoa faça o que não deve ser feito. Então, a medida já teve um outro ponto de vista. Já é uma medida que eu posso fazer para evitar o caos ou para causar mais caos. Se eu estou numa briga e eu resolvo me calar e tirar uma das pessoas que estão discutindo dali, foi uma medida positiva. Mas se eu entro na briga, aí já foi uma medida que não vai dar bons frutos, não vai ser legal. E meio usado para que se atinja uma finalidade, um plano. Essa foi a que eu mais gostei. Por quê? Porque ela é exatamente a que combina com o que o Hamed colocou na lição dele. Tua medida. A sua medida em relação ao próximo vai fazer uma grande diferença em você. O que você fizer, a medida que você tomar, a forma que você julgar, é que vai fazer toda a diferença. Aí, como eu havia falado, o Hamed, na lição dele, ele nos dá uma dica, um socorro, para a gente poder entender por que nós temos essa tendência de julgar primeiro, ao invés de ter misericórdia primeiro. Primeiro você julga, aí depois você fica sabendo o que aconteceu, aí você fala assim, oh meu Deus, como que eu fui errado? Puxa vida! Mas aí você já julgou, nós sabemos, conforme os estudos que quem não conhece, eu faço convite para poder ler ou para poder ouvir os audiolivros ou os livros de André Luiz, Vivendo no Mundo Espiritual, fazer a leitura também do livro Pensamento e Vida,
Pensamento é vida. Então, se eu já julguei, eu já fiz o estrago. Eu posso até ter a misericórdia depois, mas aquele julgamento, ele já deu uma maculada na minha real intenção. Igual fala, a boca fala do que está cheio o coração, o nosso coração está mais cheio de julgamentos do que misericórdia. Então, o Hamed nos convida a vamos pensar. Mas ele também é bonzinho, e ele colocou isso. Tendências ou pensamentos julgadores estão sedimentados, ou seja, tem muito tempo. Não foi ontem, não foi na minha encarnação passada, tem muito tempo que essa tendência ao julgamento, ela está enraizada no nosso corpo. Eu não marquei. Ela está sedimentada, ela está ali, guardada com a gente, essa forma de julgar, de pensar ali primeiro. A gente pensa sempre primeiro o que pode ser. Aí depois você fala assim, não, deixa ela perguntar, né? Uma vez eu falei num estudo que tem um livro, é um livro infantil, mas é um livro que ensina uma lição muito interessante, que o nome do livro é O Pato que Chocou. É um livro de criança, eu li para minha filha quando ela estava acho que na 2ª série. Só que esse livro, ele fala de uma coisa muito interessante e mostra muito essas tendências ou pensamentos julgadores que eles estão sedimentados em nossa memória profunda. Aquela memória que nem sempre a gente acessa. A história é assim, o pato e a pata botou os ovinhos. Só que aí a pata foi embora e deixou os ovinhos lá. E a gente sabe que ovinhos sem mãe para chocar, os ovinhos não chocam, os ovinhos vão morrer. Aí o pato falou assim, mas vou deixar isso acontecer. Sentou em cima dos ovinhos e começou a chocar. No que ele começou a chocar, os vizinhos começaram a julgar. Ele olhou, não estou nem aí, eu vou continuar aqui. Continuou, os patinhos nasceram, ele começou a cuidar, e no que ele começou a cuidar, os vizinhos continuaram a falar e a falar. E ele foi cuidando dos patinhos, tá? Um belo dia a pata voltou. No que a pata voltou, os vizinhos começaram a julgar. Mas você não pode perdoá-la porque ela te deixa sozinha com os ovos, não sei o quê, não sei o quê. E começou aquela falação. O pato olhou para a pata e falou assim, vamos nos afastar e vamos conversar. E nesse inteirinho, ela contou para o pato por que ela saiu. Depois que ela contou, o casal ficou bem e os vizinhos ficaram bem com a pata e com o pato. Ou seja, trazendo para a nossa realidade, nós fazemos isso. A gente sempre tem essa tendência de julgar, de ficar querendo impor às pessoas o que elas devem fazer, e depois a gente concorda com essas pessoas, mesmo se elas não fizerem o que a gente sugeriu. O Hamed fala disso aqui nesse livro. Aqui, ó. Cadê? Eu marquei. Aqui, ó. A nossa concepção ético-moral está baseada na noção adquirida em nossas experiências domésticas, sociais e religiosas, das quais nos servimos para emitir opiniões ou ponto de vistas, a fim de harmonizarmos e resguardarmos tudo aquilo em que acreditamos como sendo verdades absolutas. Ou seja, tudo nosso está sempre envolvido com o meio que a gente vive. E muitas vezes a gente se esquece de que nós somos seres individuais, somos seres sociais. Mas para a nossa melhoria, ela é individual, ela é interna. Cada um tem a sua forma de se melhorar, de se evoluir.
E isso vem muito dessas nossas vivências, nossos passados, esses que são os pensamentos julgadores, que eles estão sedimentados ali na nossa mente, e tornou-se um ciclo vicioso. Eu vou pensar assim, porque assim é que está interessante, é confortável para mim pensar dessa forma. É bom eu estar pensando dessa forma, porque se remodelar, se renovar, dá trabalho. Igual quando você está no final do ano, eu vou renovar o meu guarda-roupa, tiro todas as roupas. Ah, mas essa não, mas essa não, mas essa não. Mas esse sapatinho aqui, não. E às vezes você não precisa. Então, dar essa renovada é sair também do lugar que está confortável, que está bom, que eu estou tranquila, que eu estou me sentindo bem. Então, essa renovação diária não é fácil. Lá no livro No Mundo Maior, do André Luiz, eu não vou ler porque é muito grande, mas eu deixei aqui para quem quiser anotar. Nós temos um bom exemplo desse sedimento, desse julgamento, desse pensamento julgador sedimentado. O Calderaro fala com o André Luiz como que funciona o cérebro, os 3 andares que nós temos na nossa cabeça, na nossa mente, e como que o automatismo é o lugar onde a gente mais visita. Então, você está ali. Ah, é assim mesmo. O que eu posso fazer? Eu não consigo não fazer diferente. Você tem que dar uma insistida para você sair um pouquinho daquele ali, eu estou acostumada, e fazer a diferença. Então, eu convido todos vocês para lerem esse trechinho, né, esse capítulo. O capítulo não é muito grande, é muito esclarecedor. Está no livro Mundo Maior, no capítulo 3, Casa Mental, que é esse convite para a gente entender a nossa cabeça um pouquinho, juntar com o livro do Hamed e começar a fazer a nossa estátua. Eu nem tento fazer uma estátua, não, eu posso fazer um desenho. Aí agora a gente vai para a parte divertida, porque a gente tem o Allan Kardec, e o Allan Kardec escreveu o Pentateuco do Espiritismo, e lá tem muita coisa que pode nos auxiliar nessa renovação, nesse renovar todo dia. Porque quando a gente fala em renovar, a gente pensa assim, nossa, uma coisa longe, né? Não, gente, pertinho mesmo. Bem aqui pertinho, aqui agora, nesse minuto. Igual antes de eu chegar para fazer o estudo, eu tentei 1 milhão de coisas para ver se ficava diferente. Eu tentei dar uma renovada, mas não deu muito certo. Mas nem assim eu não vou desistir, eu vou continuar insistindo até chegar no pontinho do jeito que eu quero. Mas para isso eu tenho que ter, como disse Jesus lá no Boa Nova, boa vontade. E o que está faltando para a gente ter boa vontade? Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec faz uma pergunta para os espíritos. O homem sempre poderia vencer as más tendências através de seus esforços? Será que a gente pode? Será que a nossa vidinha já está ali assim, aqui, ó, meu plano de reencarnação? Eu vou fazer isso, isso e isso? Pronto. Não preciso ir além disso. Meu plano é aquele e eu vou seguir aquilo. Será que a gente pode fazer alguma coisa para nos livrar das nossas más tendências? Afinal de contas, nós estamos sendo tentados a todo momento. Nós estamos no planeta Terra. O planeta Terra é um hospital, o planeta Terra é uma escola e o planeta Terra é uma prisão. E nenhum desses 3 são ambientes
para pessoas que estejam, como diz a Isimari, penteada na beleza. Não. Todo mundo que está aqui tem alguma coisa que precisa melhorar. Se é um tiquinho, se é um ticão, a gente não sabe, mas todo mundo que está aqui está sendo tentado, está sendo testado a todo momento. Então, vamos à resposta dos espíritos. Sim, e às vezes com pouquíssimos esforços. O que lhe falta é a vontade. E há tão pouco entre vós que se esforçam. Aí a gente lê isso, a gente fica com a vergonha, né? Dá um peso, por quê? Por isso que o Hamed começa esse livro com o mais difícil de se fazer, que é parar de julgar. É parar de olhar ao redor. Olha você é o mais importante, você é o mais valioso, você é aquilo que tem de mais valoroso nesse mundo. Deus fez um corpo perfeito para você, te deu todas as ferramentas. Só que é preciso trabalhar com as ferramentas que lhes foram dadas. Nós recebemos as nossas ferramentas. Nós temos o arado, nós temos a enxada, nós temos... eu não sei como é que chama aquele negócio de espalhar semente, mas a gente tem isso também. Então, a gente tem tudo na nossa mão. É só a gente trabalhar. Só a gente começar. E para a gente chegar nesse ponto de trabalho que seja bom, que a gente comece a não sentir culpa, não se sentir preso pelo nosso passado, começa aqui dentro. O que eu sei de mim? Como que eu estou me comportando comigo mesmo? E sem se julgar também, porque muitas vezes a gente fica se julgando e esse julgamento, esse auto-julgamento, torna-se culpa. Não! Amanhã é um novo dia. Comece novamente. Se você errou, levanta de novo, continua. É essa medida que você tem que fazer do mundo, não é do externo, é do interno. É você medir o que você está fazendo nesse mundo para se melhorar. Antes de eu falar sobre isso aqui, ó, eu vou ler o último parágrafo da lição Tua Medida, porque nós somos, como está escrito aqui no livro, nós somos atores e escritores no auditório da vida. Então, eu não sou sempre só um ator, uma atriz, e nem sempre sou só uma escritora. Às vezes eu estou as duas coisas, às vezes eu estou como uma espectadora, mas esse espectador, ele tem que saber receber o que está sendo enviado para ele e processar isso de uma forma que não machuque, que não ofenda, que não jogue uma semente ruim no seu campo, porque depois nós vamos ter que colher essa fruta que vai nascer no nosso quintal. A gente vai ter, não tem como. Tem como você se livrar disso, não, você vai ter que colher. Então, aqui, ó. Para sermos livres realmente e para nos movermos em qualquer direção com vista à nossa evolução e crescimento como seres imortais, é necessário observarmos e concaternarmos nossos pesos e medidas, a fim de que não venhamos a sofrer constrangimento pela conduta infeliz que adotarmos na vida em forma de censuras e condenações diversas. Ou seja, pensa, as três peneiras de Sócrates, né?
é bom, é verdade, é bom, e eu esqueci qual que é a outra. Eu sei que são 3. Antes de tudo, antes de você pensar, não sei se tem como a gente, antes de pensar, refletir no que você está pensando, mas antes que chegue à sua boca, reflita bem antes aquilo que você está julgando do seu próximo. Pensa com carinho. Pensa que todos... Isso, útil. Isso mesmo, Izzy, útil. Se é bom, se é verdade, se é útil e se é bom. Eu acredito que sejam esses 3. Então, são as 3 peneiras. Reflita nisso. Porque depois que eu li essa tua medida e também essa história do Sócrates, eu penso tanto antes de falar alguma coisa. Às vezes eu até deixo de falar e depois a pessoa fala, mas por que você não me falou? Você teria me ajudado? Eu falei assim, não, eu tenho certeza que eu não teria te ajudado. Então, é melhor a gente praticar a empatia. Eu gostaria de receber isso dessa forma, desse jeito? Talvez eu não gostaria. Esse conto que está no livro Contos e Apólogos do Irmão X chama O Remédio Objetivo. Eu não vou demorar muito para contar ele, não. E é a história de uma... Eu esqueci o nome aqui. Estava aqui e fugiu. De uma pessoa que trabalhava fazendo palestras. E a palestra dele era sempre muito cheia de... As palavras dele eram sempre encantadoras, as pessoas gostavam de ouvir. E ele estava lá, fazendo uma dessas palestras, escrevendo. E a pessoa que trabalhava para ele chega no quarto para entregar o lanche dele e deixa o lanche cair. Ele xinga a pessoa todinha e a pessoa fala, né? A ajudante dele fala, ô senhor, é porque eu estou passando por muitas dificuldades. E ele vira e fala, e eu com isso? O que eu tenho a ver com isso? Deixa os seus problemas para lá, você tem que me auxiliar aqui, eu não tenho nada a ver com os seus problemas, não. Enquanto ele está lá discutindo com ela, vem um caminhão e adentra a casa dele, derruba um muro e destrói o jardim, que ele tinha demorado para fazer o jardim, destrói o jardim todo. Aí ele sai todo bravo, xingando o moço, falando, nossa, mas que absurdo, você vai ter que pagar, eu vou te processar. Aí o motorista sai todo chateado e fala assim, me desculpa, é porque eu estou com a minha filha adoentada, em casa, passando muitas dificuldades, a minha cabeça está longe. Aí ele, e o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com a sua vida, não. Se você está com a filha doente, se você está com problema, isso eu estou contando assim, do meu jeito, viu, gente? Que lá no livro não está exatamente assim, não. Eu não tenho nada a ver com isso, o problema é seu. Eu quero saber que você vai ter que pagar o estrago que você fez, você vai ter que pagar o meu muro e ainda vai ter que refazer o meu jardim. Aí, peraí, eu vou pedir só um segundinho para me poder abrir ela aqui, para me poder falar direitinho as palavras que estavam escritas. Agora, como é que é o nome dela mesmo? Depois que ele falou, que ele xingou, que ele brigou todo mundo, aí ele voltou para os escritos dele. E nos escritos dele estava escrito o seguinte. Aqui, ó. Não. Eu não achei a lição certa, por quê? O que eu fiz? Eu contei uma história para vocês e não é esse nome. O nome é outro. O remédio objetivo é outra história. Então, eu não vou lembrar, porque foi essa que ficou na minha cabeça para me poder contar. Mas o que estava escrito no final era o seguinte,
que devemos amar, devemos procurar a paz, devemos procurar a tranquilidade e devemos acolher. Era uma frase nesses parâmetros, que nós devemos acolher os irmãos, que nós devemos ter a empatia, ter o amor e ter a caridade para com todos. E, às vezes, as pessoas fazem coisas que a gente não espera, mas a gente também não sabe por que essas pessoas estão passando, como que a vida delas está, como que está o coração, a mente dessas pessoas. Então, eu gostaria de deixar essa bem explicitado nessa lição do Renovando Atitudes, que nós precisamos pensar mesmo até que ponto o nosso julgamento não está nos prejudicando a usar as nossas ferramentas de trabalho, a chegarmos à nossa estátua perfeita. Porque, querendo ou não, a perfeição é o nosso endereço final. Nós vamos chegar lá. Quanto tempo vai levar, a gente não sabe, e vai depender de cada um. Mas esse é o nosso objetivo final. E depois eu passo no próximo estudo, que vai ser o segundo estudo que eu vou ter desse livro, que vai ser no próximo mês. Aqui, ó. O conto que eu contei para vocês, ele se chama O Conferencista Atribulado. E agora eu vou ler o finalzinho certinho aqui. Aqui, ó. Quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. Ou seja, ele não estava exatamente em paz porque ele foi incapaz de entender as duas pessoas que fizeram coisas que na mente dele ele julgou. Tatiana, muito obrigada. Então, na próxima semana, no próximo mês, eu vou falar sobre o segundo capítulo, que é o capítulo Ser Feliz. Eu agradeço. Quem puder ler antes, vai ser muito bom, porque aí vocês podem absorver mais, podem me ajudar também, mandando aí no chat. Eu agradeço muito a oportunidade dada pelo Religare para eu fazer esse estudo. Eu agradeço novamente a companhia de todos vocês, por vocês terem me recebido na casa de vocês. É uma grande alegria. E agora eu vou passar a palavra para a Adriana. E acho que dá tempo de alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Muito obrigada e boa noite. Valerinha, a gente